Bom dia, Bom dia, Sidney. bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, tá me escutando? Agora eu tô. Aqui, a gente tem que corrigir a atividade, né? Uhum. Só esperando um tiquinho porque eu acho que a Anne vai vir, porque no último horário ela veio. Aqui, quando a gente espera, só vou ali ao banheiro fazer xixi, tá, Sidney? De Rapidinho. boa, tranquilo. Ela até agora não apareceu. Eu acho que ela não vem, não. Ela foi no outro horário? Ela tinha ido de matemática. Tem que corrigir a atividade da página. Nossa, hoje o dia tá passando rápido, já é o terceiro horário. Ou, eu tô achando que este ano, no geral, tá passando muito rápido. A gente Ah, corrigiu a página 189? calma aí. Não, mas a gente tem. Você passou, eu fui fazendo, conversando com você. Como é que Da é? 189, aí você passou e a gente ficou conversando. Aí eu fiz da 189 a 191. Então, peraí, rapidinho, nós vamos fazer. Corrigir, quer dizer. Oi? Peraí, vamos corrigir. Ok, ok. Quer que eu tente chamar a Anne? Uhum. Tá, vamos tá aqui. Eu lembro que eu falei que eu ia ganhar um presentinho da mamãe? Então, Aham. foi ontem. Aí eu acho que eles vão fazer. Vão terminar de fazer hoje. Como é que é? Fala de novo, rapidinho, fala de novo. Lembra que ontem minha mãe falou que eu tinha falado que minha mãe ia me dar um cartão? Uhum. Então, ela vai. Acho que ela vai fazer hoje. Tá todo chique, hein, Sidney? É, tô feliz. Agora tem juízo, viu? É isso que ela falou. Ela falou que ela vai fazer primeiro um ritual para eu ter mais responsabilidade, para não, tipo, sabe, não ter tanto problema e tal, para eu fazer as coisas que eu quiser, né? E é isso, para eu ter independência. Aí depois disso, se eu fizer tudo certinho, ela me dá R$ 1. A Anne te respondeu? Tô mandando agora. Sabe que agora até me acostumei a vir sozinho? Amora, o bom é que a gente conversa, né, Sidney? Se você fosse, por exemplo, É, tipo, um pouco mais calado, seria mais complexo.
Tô imaginando se fosse, sabe quem? O Samuel no meu lugar, lembra do Samuel? Gente, eu adoro o Samuel. Nossa, eu gosto dele, tipo assim, de Não. graça, porque ele não era tipo, uma pessoa que mais trocava ideia comigo, mas nem nada disso, mas eu adorava o Samuel. Eu achava ele, tipo, Olha, super legal. sim, só que ele, tipo, é muito caladão, então aí a aula ficaria, tipo, muito calado com certos professores. Com Ele é, você, eu mas eu acho que ele acho ele muito falaria. legal. Eu não sei por quê. Eu acho ele muito legal. Ele é legal. Eu Oh, acho que a gente ia pra mesma escola. Só que aí eu não conversei com ele, eu não sei se ele foi lá. Depois eu até perguntar pra ele. e o teatro que vocês fizeram, gente, ano passado, tipo assim, aí eu fiquei mais fã dele ainda. Ele é bom. E eu acho, tipo assim, que ele é mais na dele, não é por timidez. Eu Ele acho que ele falava, é mais na falava dele, pra tipo, mim. se é o jeito dele mesmo. Eu acho que é também. E também, Ô, ele, Sidney, vamos ler ele é o muito. texto? Bora, bora. Para não E é ficar muito gente. cansativo, eu leio um parágrafo, você lê um parágrafo, pode ser? Beleza. Então pode começar, o português.com. Português.com. Calma aí, deixa eu desmutar de uma vez. Aí, agora não precisa ficar segurando espaço. Tá. O português.com. A comunicação expressa das salas de bate-papo e dos blogs está mexendo com o idioma em casa e nas escolas. Isso é bom? A vida linguística do futuro está por um fio? Há quem suspeite que sim, e culpe o pragmatismo Pragmatismo. dos usuários da internet por sua agonia. Na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível, traduzem sentimentos por ícones e renunciam às mais elementares regras da gramática. O resultado dessa anarquia comunicativa divide opiniões. Linguista, é isso? Respeitado. Linguista. Respeitado. Li errado. O inglês David Crystal, o autor do livro A Linguagem e a Internet, chama esses defensores da sintaxe de alarmistas e não prevê um futuro desastroso para a gramática por causa da rede. E lembra um ponto importante. A invenção do telefone provocou as mesmas desconfianças dos estudiosos, preocupados com o risco de uma afasia epidêmica entre os usuários. Por incorporarem uma língua cheia de hã e alôs, eles corriam o risco de perderem a capacidade de expressão e sociabilidade. Não foi o que ocorreu, lembra Crystal. Ele faz uma previsão otimista. O jargão dos chats, salas de bate-papo e dos blogs diários que se tornam públicos podem estimular outras formas de literatura e desenvolver o autoconhecimento do jovem, como percebeu ao analisar o conteúdo de blogs ingleses. O outro lado da história é contado por psiquiatras. Pais de adolescentes com distúrbio de linguagem estão levando os filhos ao consultório e recebendo um diagnóstico, no mínimo preocupante. Suspeita-se de uma onda de dislexia discursiva. O jovem, que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter uma avaliação catastrófica dos professores. Perde a capacidade de entender o que lê fora do ambiente da rede. Sem entender, não tem condições de julgar e sem posição crítica, fica incapacitado de reflexões profundas sobre a realidade que o cerca. Os pais imaginam que o filho está mentalmente perturbado ou tomando drogas, mas ele apenas renunciou a seu potencial expressivo para adotar a linguagem estereotipada da internet. Adolescentes viraram suas vítimas preferenciais. Tá, aí, consegui desmutar sem clicar. Glória a Deus. Tá. Os jovens erguem uma barreira contra os seus pais, que não compreendem uma só palavra das mensagens trocadas com os coleguinhas, mas ficam igualmente isolados, incapacitados de escrever segundo os códigos linguísticos formais. O alerta calma aí. O alerta é do médico e neurocientista paulista Cláudio Guimarães dos Santos.
Essa simplificação da linguagem pelos adolescentes não pode ser entendida como alternativa, porque esse código acaba tomando o lugar da escritura convencional. Calma aí. Analisa. Ninguém escreve um tratado de física com carinhas, e usar o código da rede sem dominar o formal gera erros de percepção. O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emoticons, que os internautas usam no correio eletrônico e em seus weblogs, para comunicar aos interlocutores que estão tristes, alegres, entediados, eufóricos ou simplesmente indiferentes. Os traços sintéticos dessas carinhas e a linguagem telegráfica dos blogueiros não são recursos meramente funcionais, adverte o médico. Eles revelam que esses jovens consideram supérflua a escritura formal. Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado e ninguém aprende se não tiver interesse genuíno, o que leva o adolescente a optar pelo código anárquico da rede. O professor de língua portuguesa David Fazzolari, do Colégio Nossa Senhora das Graças, em São Paulo, discorda, argumentando que a curta existência da internet não justifica previsões tão pessimistas. A linguagem usada nas salas de bate-papo e nos blogs, diz, é um simulacro da comunicação oral, dinâmica por natureza. Abre aspas, as abreviações, os signos visuais e a ausência da acentuação representam um jeito de se adaptar ao teclado. Fecha aspas. Observa o professor. Ele não acredita que a norma culta será contaminada pela simplificação. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede e não tenho notado um empobrecimento dos textos dos alunos por conta da adoção do código da internet. Mas as redações poderiam ser melhores se a leitura fosse um hábito familiar, admite. O estudante Leandro Gonçalves, de 17 anos, mantém seu blog como um diário para criticar religiosos, polemizar. Como no lugar de troquei aqui. Como outros blogueiros, começou a usar com EH no lugar de e trocar o não por não. Até pensar no vestibular e concluir que era melhor render se assentasse convencional. A rede me estimulou a ler e a escrever poesia, conta. Já Vitor Zelmester, de 15 anos, acha que a internet não aprimorou seu desempenho. Assim como o colega Gustavo Simon, garante não usar a língua da internet na aula. Colega dos dois, Rafael Melinick, não confunde rede com escola, só usa a net para inutilidades. Agora só Sidney. Tá. Educadores não identificam perigo nessa linguagem eletrônica. Costumamos ver com a desconfiança aquilo que foge ao nosso controle, mas não acho que a rede empobrece a língua, afirma a orientadora pedagógica Elione Andrade Câmara. Com ela, concorda David Crystal, que costuma rir quando alguém diz que a nova tecnologia está sufocando a gramática e matando a cultura. Sinceramente, acho que até a leitura pode ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros ao meio rural, produzindo outros gêneros e abrindo uma dimensão diversa para a escrita. Assim seja. O que você acha disso que a gente estava do texto? O que você acha do texto, do tema, né? O tema é real, né? Tem uns pessoas, eu posso falar do meu jeito, rapidinho. Umas pessoas meio retardadas que ficam botando os termos da internet nos textos. Aí fica meio zoado. E eu não acho isso certo. Fica meio zoado. Como é que é? Eu acho que fica meio zoado, professora, os caras colocar esses negócios em texto. Porque, sim, aula é aula, jogo é jogo e internet é internet, né, professor? Olha só para você. Tem que separar as coisas. Eu não sei se você já reparou, acho que
não sei se desde quando vocês estavam no 7º ano, que eu dou aula para vocês, direto a gente se depara com texto falando sobre esse assunto de redes sociais, internet, tanto que é preciso, às vezes, discutir isso. E aí, claro, eu já ouvi de várias pessoas que ficam me perguntando sobretudo sobre os meus alunos, né, que são adolescentes, como é que eles escrevem por conta da internet. Muitas pessoas acham que os alunos, que os adolescentes, né, hoje escrevem mal por conta da internet, como se o problema todo fosse você abreviar ou criar outras palavras, gírias, ali que a gente chama de internetês, né? É uma linguagem própria da internet. Tanto eu trabalhando com 6º e 7º ano, o gênero e-mail, né? Vou trabalhar com vocês também, com o 8º também. No caso do 8º e do 9º, nem é tanta questão da linguagem, mas é para aprender mesmo a mandar um e-mail, que é importante, porque vocês não fazem. Nossa, professora, eu não sabia como mandava e-mail, Anne. Manda os bagulho no e-mail pra mim, Sidney. Eu falei, como é que manda? E aí, Sidney, eu nem me refiro a enviar, tipo assim, a enviar o e-mail em si. Eu estou falando mesmo da mensagem que se manda. Porque, querendo ou não, hoje, né? Antigamente até que não, tipo assim, há uns 5, 6 anos, até que não. Mas hoje, o e-mail ele é muito voltado para as coisas mais formais. Porque a informalidade, muitas vezes, que são mensagens, a gente trata no WhatsApp, que é uma outra ferramenta. E as pessoas têm uma preocupação muito grande sobre a escrita das pessoas. Elas acham que existe uma consequência. Aqui eu estou falando da língua, né, do português. Que existe uma consequência por conta disso. E eu sou professora tem 10 anos. Já tem, desde quando eu sou professora, já tem redes sociais. É claro que as redes sociais mudam. Quando eu comecei a ser professora, era Orkut, não era Facebook, não existia o Instagram. Não tinha o WhatsApp, mas enfim. Eu vejo a maioria dos alunos, na hora de escrever um texto para mim, tendo um cuidado na hora de escrever, e poucas vezes eu vejo os alunos abreviando, por exemplo, ou criando palavras. Os erros de ortografia que vêm não é decorrente do internetês. É falta de conhecimento, é falta de um monte de outras coisas, como qualquer uma pessoa pode escrever também errado. Né? Escrever uma palavra, né, grafada de maneira incorreta. Isso pode acontecer com uma pessoa de 40 anos que não esteja 50, né, 60, que não esteja tão envolvido, por exemplo, com as redes sociais. E aí o texto demora, fala, e quando se criou o telefone, acharam que também existiria esse problema. Não no caso da escrita, mas na fala. Aí agora que as pessoas ficam... E você pode reparar também que esse medo são de pessoas mais velhas. E assim, agora isso é uma opinião. Isso é uma coisa que eu acho. Eu acredito que as pessoas mais velhas, elas ficam com muito receio porque elas não estão inseridas nisso. Então, ela, por exemplo, uma avó que estava acostumada a ter seus netos ali, a atenção dos seus netos e tal, de uma hora para outra, ela não tem toda essa atenção mais por conta de um aparelho, o que ela vai fazer? E ela não consegue, por algum motivo, né? Pela dificuldade, por não querer, né? E tal. Ela não consegue estar inserida nesse meio, ou seja, ela não tem uma rede social, ela não tem um WhatsApp nem nada. Ela começa a colocar, falar que o menino vai criar um monte de problemas e colocar a culpa no telefone. A gente sabe que o uso excessivo da internet, dos videogames e tal, eles podem sim criar problemas. Né? Isso aí, você pode ter tendinite, por exemplo, praticamente todos os dias eu estou tendo que fazer... Como é que fala? Alongamento com o punho
E o braço, porque isso aqui em mim tudo dói, porque tem dia que eu fico o dia inteiro, eu passo às vezes a semana toda, o dia inteiro aqui. Quando eu comecei a mexer no computador, essas paradas, eu sentia muita dor no braço. Mas, professora, passou tanto tempo que eu nem sinto mais nada. Eu posso ficar o dia inteiro ali, tranquilão. Mas a Também gente não brinca. tem jeito de você colocar, se você ficar mais agachadinho, tem como você colocar o braço inteiro em cima da mesa e você não sente dor. Pois é, então aí tem várias. O que acontece? Ou, por exemplo, eu não fico no computador, às vezes, o dia inteiro para poder jogar, por exemplo. Eu fico o tempo todo no computador, tipo ontem, e vou ficar hoje provavelmente, é porque eu preciso trabalhar. Então eu não tenho uma escolha, né? Como várias pessoas hoje que trabalham com o computador, não tem uma escolha. Então, tem que ter postura correta, tem que ter o hábito de fazer, como é que fala? Um alongamento, tem que ter um tempo de descanso, disso, inclusive de mexer no celular. Por quê? Senão pode vir a ter tendinite. São aqueles movimentos repetitivos. Da mesma forma, por exemplo, que um professor, de tanto que é escrevendo no quadro, ele também pode vir a ter tendinite. Uma costureira que fica Professora, cortando, ela eu também acho pode ter que, tendinite. por mim, eu acho que se eu ficasse em uma postura errada e tal, às vezes eu vou deslizando assim, eu vou ficando meio tortinho. Mas assim, se eu não, eu acho que se fosse para ter tendinite, eu já teria, né? Tipo assim, em mim. Porque, professora, desde pequeno, tipo assim, desde pequeno, pequeno, mas assim, desde que eu tenho uns 11, 12 anos, eu já jogava, então assim, eu já era pra eu ter tido qualquer coisa dessas. Eu não sei, Sidney, não sei te falar. É. Tipo assim, quando, por exemplo, tomara que a conta não chegue para você, que você não sofra uma consequência por conta disso, mas eu não sei te falar. Por quanto tempo? Até porque você é menino novo, entendeu? Não sei se isso reflete, você tem gente que tem mais propósito. Eu não tenho, não sou fisioterapeuta, mas quando eu estava indo na fisioterapia, ela falou que eu tinha um negócio aqui, tipo assim, tava um pouco mais assim, sabe? Tipo aqui. E ela falou que quase toda a população hoje tem, por conta do celular, porque a gente fica assim. A gente não mexe com o celular assim, a gente mexe assim. Então, isso aqui vai vir até alguma coisa, sabe? Tem outra coisa também. Aí agora eu esqueci. Outra coisa que as pessoas tinham muito medo é das relações sociais, por conta do WhatsApp. Sendo que provavelmente a gente passa a ter mais relações sociais se a gente tem as redes sociais. Porque você consegue conversar com muito mais pessoas hoje do que antigamente. Você consegue reencontrar pessoas que há tempos você não vê. Então, a gente tem essas coisas. Mas, voltando para o texto, que é a questão do português, a maioria das pessoas elas têm consciência de que um texto formal é diferente, por exemplo, de um texto no WhatsApp. Elas conseguem fazer essa mudança. É a mesma coisa na fala. A forma que eu falo com uma pessoa é diferente que eu falo com outra. Entendeu? As pessoas sabem diferenciar isso, sabem quem é meu interlocutor e qual é o meu suporte. Por isso que eu estou trabalhando com os meninos do e-mail. Você manda uma mensagem para um amigo, você tem um tipo de linguagem. Você vai mandar uma mensagem solicitando algo para uma pessoa que você não tem intimidade, você vai mudar a sua linguagem na escrita. Ali seja no e-mail, seja o WhatsApp. Hoje o WhatsApp ele também passou a ser uma ferramenta formal, não é mais só uma ferramenta informal, ela também é uma ferramenta formal. Então, é mais o medo mesmo das pessoas. Se futuramente tiver mais consequências sobre isso, eu não sei, porque falou, por exemplo, aqui de dislexia discursiva. São pessoas que não tinham problema nenhum e passou-se a ter. Aí vem um outro problema, porque o pai, ele reclama muito. Não sei se os seus pais reclamam, mas normalmente os pais reclamam muito. Ah, o menino só fica jogando, o menino só fica no WhatsApp, nananana, o menino só fica no celular. Mas se o pai está reclamando, por que o pai não faz nada? Quem é que dá o celular? Quem é que paga a internet? Quem é que paga? Quem é que dá comida da casa? Ou seja, quem é que manda na casa? Não é o filho.
Entendeu? Então, e tem os pais que trabalham o dia inteiro. Assim, eu não sou mãe, eu não sei nem te falar, por exemplo, o que funciona, o que não funciona, até porque cada casa funciona de um jeito. A questão da permissão, ela é diferente em cada casa, os filhos são diferentes, se portam diferente, tem filho que é mais rebelde, lidar com filhos mais rebeldes que não vão aceitar, por exemplo, eu tive uma aluna em uma escola que eu dava aula, foi ano passado, a menina, ela tinha tomado uma bomba, ou duas, não me lembro, tomou outra, mas ela já estava para tomar outra, não fazia nada, provavelmente ela tinha dislexia, porque ela não sabia nada com nada, não sei como que ela estava até no 8º ano passado, no mesmo ano que vocês, ano passado. Ela não sabia nada com nada, e não fazia nada também, e estava correndo o risco de tomar outra bomba. Nós chamamos a mãe dela. Aí, a mãe dela apareceu lá, aí foi a reunião. Teve uma hora que a mãe dela pegou e falou: você não vai estudar, não, Raquel? Me dá o seu celular. Essa menina, eu já chamei muito, eu sou professora de português, então eu ia lá todos os dias. Eu chamava muita atenção dela, eu era às vezes dura com ela porque ela não queria saber de nada. Ela nunca levantou a voz para mim. Na hora que a mãe dela virou e falou assim: passa o celular, ela quase voou na mãe dela. Eu fiquei chocada. E a mãe dela não fez nada. Eu fiquei chocada. Na hora que ela falou assim: pai, pode passar para o celular. Ela falou: meu celular você não vai tomar, não. E falando, não lembro exatamente, porque já tem um tempo, né? Mas a forma que ela tratou a mãe por conta do celular, e eu peguei e falei com ela depois, falei assim: Raquel, você nunca, eu sou sua professora, você me conhece há 2 anos, que dela estava no 7º, no 8º. Não, ela estava no 8º, depois tomou bomba no 8º. Falei, se eu sou professora, tem 2 anos, você nunca falou dessa forma comigo, olha como você falou com sua mãe. Eu xinguei a menina toda e ela não falou nada. E com a mãe, ela falou daquele jeito. Ela falou, professora, mas é meu celular. Eu falei, sou Raquel. E aí, a mãe, gente, assim, era uma escola de periferia, né, que eu dava aula. Acho que eu já te comentei com vocês sobre essa escola, algumas vezes no ano passado. Era uma escola de periferia, o pessoal não tinha muito dinheiro e eu via, né, a gente vê que ela não tinha, mas a mãe estava fazendo isso aqui para dar uma festa de 15 anos para ela. Eu falei, e aí ela estava comentando muito sobre essa festa na sala. Eu falei com ela, ô Raquel, se eu fosse sua mãe, eu curtasse essa festa sua de 15 anos. Ela é professora, eu falei assim, você acha que você merece uma festa que sua mãe esteja fazendo com você, para você o que ela está fazendo? Então, eu acho que tem muitas coisas que o pai também não sabe lidar. Entendeu? Enfim, né? Vamos para corrigir a atividade agora. Pelo menos eu só ganho as coisas que eu tô merecendo, que eu tô fazendo coisa certa. Tipo, esse ano que tá complicado, eu vou ganhar esse agradinho da minha mãe, mas é porque, assim, praticamente passei de ano. E olha que tá, tipo, online, tá complicado, e eu quase passei de ano. Então aí ela falou, ó, já que você quase passou de ano e você tá indo bem na escola, eu vou te dar um agradinho. Mas aí também serve para você ter responsabilidade. Se você não tiver responsabilidade, eu não vou te dar, não. Eu, beleza. Pois é, já vou e guardar o assim, dinheirinho lá. Eu acho, às vezes eu acho complexo a relação de troca. Tipo assim, eu te dou presente se você for bem na escola. Eu acho, ao mesmo que eu acho complexo, eu acho às vezes necessário nesse mundo de hoje, sabe? Eu acho complexo porque na minha época não existia essa barganha. Eu tinha que ir bem na escola. Isso para mim nunca foi um problema, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então isso minha mãe nunca teve problema nem comigo, nem com a minha irmã. Mas na minha cabeça eu tinha que estudar. Entendeu? Até porque minha mãe fazia um sacrifício para me manter numa escola melhor. Não era particular, mas eu estudei a vida inteira no colégio Tiradentes, minha mãe tinha que pagar passagem. A minha irmã também não estudava no bairro, minha mãe tinha que pagar passagem. E a minha passagem eram 2. E minha mãe nunca teve muito dinheiro. Minha mãe tinha que comprar livro, enfim. Eu tinha essa consciência e eu sabia que eu tinha que estudar.
Mas não existia essa questão de troca. Apesar de sempre, no final, meus pais, praticamente sempre, tudo aquilo que eu quis, na medida do possível, e eu sempre fui muito consciente, minha mãe nunca escondeu a nossa realidade, eu sempre fui muito consciente das condições da minha casa. Então, mas tudo que eu quis ter, por exemplo, teve uma época que a febre era patins, eu ganhei patins. Teve uma época que era bicicleta, eu ganhei bicicleta. Você não vai saber, mas tipo, teve uma época que todo mundo ganhou meu bebê, uma boneca desse tamanho, que era cara. Minha irmã ganhou, depois minha mãe falou e comprou uma para mim também. E eram coisas, tipo assim, que era um pouco mais de sacrifício, mas eu queria, mas eu não ficava insistindo. Mas eu sempre fui uma boa aluna, mas eu nunca precisei de barganhar. Agora, por exemplo, eu vejo o Cauã, meu sobrinho que você conhece, o tempo todo eu preciso barganhar. A gente precisa fazer essas barganhas com ele. Por exemplo, ele quase não tem assistido as aulas online, fica com preguiça de fazer atividade e tal. Eu falei com ele que se ele estudar, fizer as atividades, no final do ano eu vou dar um gift card para ele de R$100. É a alegria do menino. Mas eu acho isso certo? Não. Eu acho que o menino tinha que ter noção de que isso é uma responsabilidade dele. Não é responsabilidade do seu pai e da sua mãe trabalharem para poder colocar comida, te sustentar, porque é obrigação do seu pai. Enquanto você tiver 18 anos, é a obrigação dos responsáveis cuidar de você. Então, é sua obrigação estudar. Então, na minha cabeça, ainda funciona dessa forma. Eu tenho uma dificuldade de entender essas barganhas, mas, em contrapartida, eu sei que elas são importantes, porque senão, não sei por quê, as coisas não andam também. Para mim, assim, ganha. A minha mesmo é por merecimento. Se eu, por exemplo, tá chegando no final do ano, aí, é meio que presente de Natal, mas não tá no Natal. Aí falou, já que você tá obedecendo, já que você tá estudando, tal, tipo, é porque eu sou obrigado a estudar, todo mundo é. Mas assim, eu sou obrigado a estudar. Mas se eu estudo e tiro uma nota ruim, não vou ganhar presente adiantado, alguma coisa assim do tipo. Eu vou ter que estudar e tal, até chegar ao ponto que eu vou passar de ano e tal, entendeu? Aí, já que esse ano eu consegui tirar notas boas e passar de ano, então aí ela me deu presente que eu mereci, entendeu? Pois Entre aspas, uma barganha de qualquer forma, mas sei lá, merecimento. Tipo, se eu estudasse, faltasse 22 pontos para passar numa matéria, com certeza eu não ia ganhar esse presente. Gente. Mas a minha dificuldade ela é muito em relação a isso mesmo, porque antigamente não era uma escolha. Hoje tem essas escolhas, sabe? Por exemplo, eu já vi psicólogos, tipo assim, já vi nas redes sociais, na verdade, nem sei se eu sou conduzido por psicólogos, não. Tipo assim, fazer uma lista. Tipo assim, se o menino foi bem na escola, tantos pontos. E aí, se ele alcança o número, tipo assim, se arrumou a cama, depende da idade também, né? Se arrumou a cama, tantos pontos. Se guardou os brinquedos, tantos pontos. E aí, se ele soma um total lá de pontos, ele ganha a mesada. Por exemplo, eu passei a ter mesada, eu já era mais adolescente, a mesada não era dos meus pais, era do meu avô. Mas na minha casa, desde que eu entendo por gente, as tarefas de casa, elas eram divididas. E não tinha dessa, tipo assim, Pra mim também não tem isso, não. mesada. Eu vejo direto, ela falou, nossa, minha mãe me deu tipo R$10 porque eu lavei vasilha. Tipo assim, a pessoa mora dentro daquela casa. Não tô falando no caso de vocês, né, os adolescentes. Vocês moram dentro de uma casa, vocês ganham comida, vocês ganham roupa, vocês ganham um teto, por mais que seja obrigação dos seus pais. E vocês não querem, muitas vezes, contribuir para que as coisas colaborem. Às vezes eu vejo até o Caio reclamando e tal. Não sei como é que rola na casa dele, sabe? Mas
eu vejo muitos dos adolescentes hoje, no geral, não querer contribuir para as tarefas de casa, para o bom andamento da casa, mas querem receber um monte de coisa, ou então fica nessa barganha, tipo assim, sabe? Meu pai... eu arrumei minha cama, lavei vasilha e varri meu quarto. Nossa, ganhei 800 pontos. Vou ganhar R$ 100 no fim do mês. Não sei te falar, por exemplo, onde está a falha disso. Porque, por exemplo, a minha geração ela não é distante da sua, no caso. Entendeu? A minha adolescência, a minha infância e minha adolescência, ela não está tão distante da sua. E eu vejo uma diferença muito grande nas coisas. E olha que os meus pais sempre trabalharam, tipo assim, a minha mãe sempre trabalhou mais em casa, eu fui criada muito com minha avó e meu avô dentro de perto também, e talvez isso tenha contribuído, que antigamente a mãe ficava mais dentro de casa. Hoje as mães precisam sair para trabalhar e às vezes o menino fica muito com a avó, muitas avós hoje são mais permissivas. Enfim, eu não sei te falar onde existe a falha de o menino entender que certas coisas não é questão de barganha, é questão, tipo assim, precisa se fazer. Por que o menino, o adolescente não pode lavar uma vasilha? Por que ele não pode arrumar uma assim, casa? Eu lembro. Na minha casa, pelo menos, é assim. O meu quarto eu cuido. Aí, lá, quando é final de semana, eu lavo o quintal. E é isso. Aí o resto é só estudar e acabou. Aí Sua mãe trabalha fora? Não. Pode ser esse um dos motivos. Mas, aí, sim. Desde que eu entendo por gente. Tipo assim, vamos dizer que eu comecei a arrumar a casa com uns 9, 10 anos. Eu não lembro exatamente, né? Mas é mais ou menos isso. Até eu sair de casa, até eu ter a minha casa própria, a minha obrigação sempre foi arrumar casa. Eu sempre arrumei casa e a obrigação da minha irmã era lavar vasilha e lavar os banheiros. Desde que eu entendo por gente, essa era a nossa obrigação. Eu ficava porque, assim, na minha casa é assim. É porque eu tenho que estudar e tal, fazer os para casa e atividades. Aí, geralmente, quando acabar a aula, eu tomo banho e faço as atividades, ou eu faço as atividades e tomo banho de tarde. Mas aí o que acontece? Aí minha avó fica na cozinha e minha mãe arruma a casa. Aí minha mãe arruma a casa e minha avó faz comida. Acaba lá o almoço, aí elas limpam tudo, aí eu tenho que fazer. Aí depois disso todo mundo descansa. Aí tipo meio que divide certinho as coisas. E sabe que às vezes, tipo assim, eu lembro, e antigamente, quando tipo assim, eu só estudava, né? Eu estudava de manhã, ou quando eu estudava à tarde, tanto faz, né? Se eu estudasse de manhã, eu arrumava a casa à tarde, se eu estudasse à tarde, eu arrumava a casa de manhã. Eu tinha que dar conta de arrumar a casa, ir para a escola, fazer atividade e ainda arrumava tempo para poder brincar. E aqui, eu não lembro, não sei porquê, mas eu tinha que arrumar a casa todos os dias. Todos os dias eu tinha que passar, tirar a poeira e varrer a casa. E aí, final de semana tinha faxina, aí minha mãe ajudava, né? E tal. E a minha irmã lavava banheiro, acho que era 3 vezes na semana. Depois nós viramos adultos, minha irmã e eu, a gente passou a trabalhar. Aí a gente só conseguia arrumar a casa final de semana. Mas eu arrumava a casa, minha irmã lavava o banheiro. Sempre foi assim, até eu sair de casa. E assim, isso nunca foi, por exemplo, tipo assim, motivo para eu fazer troca, revolta, essas coisas, sabe? E eu não sei por que a geração de hoje tem essa coisa, tipo assim, mas eu tenho que, sabe, de não fazer. Não faz sentido, não faz sentido. Assim, eu não faço mais nada mesmo porque minha mãe fala que minha obrigação é estudar. E como ela não trabalha e minha avó, ela tem um tempo de manhã e ela faz comida e tal, aí elas dividem tudo entre si. Então, meu dever é estudar, entre aspas, entendeu? Comigo funciona mas desse no caso, jeito. por exemplo, a sua mãe fica dentro de casa e tem sua avó também. No meu caso, os meus pais sempre trabalharam, né? Então, minha mãe sempre trabalhou dentro de casa. Minha mãe é costureira, mas ela sempre costurou dentro de casa, mas é o trabalho dela, entendeu? Então, não tinha. E minha mãe fazia comida, ó. Chegava uma hora, ela largava para poder fazer comida. E assim, por anos, isso funcionou. Agora, a maioria, a mãe e o pai trabalham. Por que esses meninos ficam nessa. Não, por que não? É por conta do videogame, né? Do videogame, dos joguinhos.
Mas enfim, né? Vamos começar a corrigir, por mais que falte 3 minutos para poder terminar a aula. Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, lemos o seguinte questionamento: a vida linguística do futuro está por um fio? Qual é o sentido da expressão estar por um fio nesse contexto? Botei o sentido de estar acabando, estar terminando, sei lá, estar sendo Ou prejudicado. está em perigo, ou corre um certo tipo de risco, né, de acabar. Ainda a respeito do questionamento produzido no texto, na questão anterior, o texto afirma que... O que você marcou? B. É a letra E. Eita. A linguagem usada na internet pode estimular outras formas de literatura e o desenvolvimento do autoconhecimento do jovem que faz uso de chats e blogs. Que também é uma coisa interessante, sabe? Eu sei que não é a maioria, mas eu tenho um colega, hoje a gente está na fase adulta, mas eu conheci ele mais novo. Ele ele tinha um joguinho que falava sobre mitologia. Tudo que você perguntava para o Luan sobre mitologia, ele sabia. Por que ele procurava saber o ponto do jogo? Então, eu não sei que jogo que é. Entendeu? Mas ele tinha, às vezes, aquilo que envolve o jogo, o menino vai buscar. Acho que eu tô ligado qual jogo é o jogo. Eu falo muito pro Cauã, só Cauã, você precisa aprender a ler direitinho, ou seja, de jogar algumas coisas, porque se você não sabe ler direito, algumas coisas ficam complicadas e tal, para ver se incentiva o menino. Professora, eu gosto de jogos que exigem inteligência, que tem desafio. Tipo, eu não tô gostando muito mais de jogos hoje em dia, porque são, tipo, baseados em você chegar no cara, dar um tiro, ganhar do cara, pô, você tem habilidade, parabéns. Eu não gosto disso. Eu gosto de jogos que exigem inteligência. Tipo, tem uma vez lá, que é um jogo chamado God of War. Ele é inspirado na mitologia nórdica, professora. O que acontece? Tem uma parte que é assim: o seu personagem fica preso e tem um puzzle que você vai ter que fazer algo sobre a mitologia nórdica. Que é meio que um lobo come a lua. Tipo, é uma parte super difícil que você tem que conectar as partes. E se você fizer errado, você tem acho que 2 minutos para fazer. Se você não fizer em 2 minutos, você morre. E isso até você acertar. Professor, eu fiquei umas 2 horas tentando decifrar aquilo. Professor, e quando eu decifrei, professor, foi a coisa mais feliz da minha vida. Sinceramente. Eu gosto de jogos assim. O negócio é ter jogos que estimulem o raciocínio do menino. Porque esse negócio de ficar só jogando, matando, que é o que o Cauã joga, né? Não sei, sabe? Eu tenho... Ô, Cisne, vamos nos despedir, senão daqui a pouco a gente está conversando e a aula termina. Tchauzinho. Tchau, professor. Até amanhã. Até.